sendo árdua, e é um caso, então, que é um relato de caso que acaba sendo tanto importante e que às vezes assusta muito o dentista diante do diagnóstico. Por quê? O mixoma odontogênico, uma apresentação comum, mimetizando lesões malignas. Então, daí a gente já tira uma das questões da importância desse relato de caso. Qual foi a pergunta? Na introdução, nós vimos que o que é o mixoma odontogênico, para começar com essa história. Mixoma odontogênico é um tumor, mas ele é benigno. Já começa a diferença no nosso diagnóstico. É um tumor benigno, raro de tecido mesenquimal, da mandíbula ou da maxila. Tem um processo de evolução muito lento, mas ele é muito agressivo, ele se expande muito. E sua radiografia pode se apresentar ou pode se parecer, por isso que mimetiza a lesões, por exemplo, a carcinomas, osteosarcomas, devido ao quê? A tumores ósseos malignos, devido à presença desses raios solares, que são as características que a gente encontra nas suas radiografias, a esse caso, primeiramente, panorâmicas. Então, é o seguinte, o objetivo deste nosso relato de caso é de abordar a importância do reconhecimento dessas radiografias, a sua diferencial do mixoma odontogênico, destacando a necessidade do conhecimento do cirurgião dentista para ter uma maior facilidade de saber o seu diagnóstico. Então, e ter assim também um manejo eficaz. O relato de caso em si é de uma paciente de 21 anos que chegou com sintoma de aumento de volume da mandíbula do lado esquerdo e mais de 5 meses de duração. Na radiografia panorâmica, vimos o quê? Uma lesão multilocular mista envolvendo o corpo e o ramo da mandíbula, e essas espículas ósseas hipertensas, com a ilusão de raios solares que dominavam todo o côndilo. A primeiro impacto já veio como principal hipótese diagnóstica, o osteosarcoma. E pode passar, que é a questão da tomografia computadorizada, apresentou de que havia um atrapassamento das corticais, uma ruptura da cortical, tanto vestibular quanto lingual. A gente vai ver também uma reabsorção radicular no segundo premolar. Então, todos esses fatores aqui nesse corte axial, a gente vê a ruptura vestibular e lingual, e também no corte coronal também vemos esse atrapassamento, ou seja, o afinamento das corticais. No caso clínico, a primeiro momento vimos a hipótese diagnóstica, o dentista, no primeiro momento, ela não está a graduação cheia, olha para isso, é um tumor maligno, ósseo. Estefânia ia adorar passar nas aulas esse conteúdo aqui. E aí, assim, esses achados, mas ficam aquela dúvida: como é que a gente faz bem o diagnóstico concreto? Como é que eu vou saber se é um mixoma ou não é osteosarcoma? Aí, assim, eu tenho que ver por uma biópsia que foi realizada, uma biópsia incisional. E quando foi realizada essa biópsia, foi levado o tecido para análise, vimos que apenas apresentava um tecido do mixoma, células de mixoma, do tecido mixoide, frouxo, com escassas células fusimóricas e sem atipias, sem pleomorfismos celulares. Ou seja, não caracterizava-se em células cancerígenas, não caracterizava em um tecido infiltrado cancerígeno. E, diante disso, vemos na nossa conclusão que o mixoma odontogênico deve ser considerado sempre como um diagnóstico diferencial diante de lesões tão complicadas que apenas ao nosso olho nu poderia atrapalhar o tratamento, porque do nada você não ter realizado a biópsia, que foi um fator fundamental, a gente poderia comprometer até mesmo o trauma psicológico do paciente achando que tinha câncer sem ter câncer. E o pessoal tem medo do dentista, e a gente dá o diagnóstico errado, acaba comprometendo tanto o nosso nome e também a nossa responsabilidade. Então, muito obrigado. Parabéns, show, né?
além do que você falou, além do pessoal ter medo de dentista, o pessoal tem medo de morrer. Aí, primeiro Então o pessoal chega com a cara assim, todo negócio aqui que está grande, isso é uma lesão, já tem medo de ser uma lesão. Mas eu queria saber, tipo assim, nesses casos você fica radiografia, mas se você tivesse, por exemplo, a sua clínica que fazer um protocolo para esse tipo de caso, de diagnóstico, que era que você poderia propor? A primeiro momento, chegou esse paciente nesse caso. O procedimento da conduta aqui foi correto aqui. Exame radiográfico, tomografia computadorizada. A primeiro momento, eu saí daqui da universidade como um cirurgião generalista. Não tenho toda essa especialidade na radiografia ou em histopatologia. Então, eu iria procurar, no momento, um colega que tem essa especialidade que me ajudasse na radiografia. Ou então, mas eu não deixaria passar o resto. Então, eu iria realizar a biópsia, iria passar para ele, porque o que foi fundamentado foi a análise histopatológica. Beleza. E o que foi realizado ainda mais foi realizada a cirurgia selectiva para realizar essa remoção